totalmente culpa dele, mas ele precisa consertar, então ele tem que voltar atrás. Por quê? Porque ele não é presciente, ele não é onisciente, não sabe todas as coisas. Aí está a mudança e a variação está do outro lado da mesa, está do lado humano. Em relação a Deus, o que nós temos? Deus, ao mesmo tempo, simultaneamente, tá certo? Ele é justiça, misericórdia, amor, ira, bondade, paciência, tá certo? Todos esses atributos são perfeitos em Deus e simultâneos. O que vai dizer para você se Deus vai olhar para você com uma face irada ou uma face amorosa? A sua atitude, o seu comportamento. Porque Deus, ao mesmo tempo, ele tem ira e tem amor, plenamente e simultaneamente. Agora, quem vai dizer se você está na esfera do amor de Deus ou na esfera da ira de Deus, serão as suas atitudes. A mudança está no homem, a variação está no homem, tá certo? Os textos que falam da mudança do arrependimento de Deus, a linguagem empregada, a gente vai ver agora aqui, a linguagem empregada é uma linguagem antropopática, tá certo? Antropomorfismo e antropopatismo, a gente vai ver os dois agora. É uma linguagem antropopática que tenta explicar Deus numa linguagem humana. Toda a sacada do antropomorfismo e do antropopatismo é você explicar acerca de uma pessoa que não está na sua mesma condição. Explicar Deus na sua linguagem. Como é que a gente fala de Deus na linguagem de Deus? Não fala, porque nós não somos Deus. Nós somos humanos limitados. Temos um poder cognitivo limitado. A gente não entende tudo plenamente como Deus entende. Então o que a gente faz? A gente fala de Deus como se fosse um homem. E aí os autores bíblicos, eles precisam usar essa linguagem. Por quê? Porque mesmo a iluminação, a inspiração, aliás, mesmo que a inspiração seja de Deus, a linguagem é humana. Imagina se a Bíblia fosse escrita em linguagem de anjo. Imagina se a Bíblia fosse escrita em línguas estranhas, em língua do céu. Ia ser o livro mais misterioso do mundo. Quem ia entender? Ela tem que ser escrita numa linguagem humana, para que os homens leiam e entendam, tá certo? A Bíblia foi escrita em hebraico e em grego, isso já causa confusão, porque as pessoas têm que fazer a transição, aí tem a questão cultural, tem a questão linguística, tudo, a exegese, a hermenêutica. Imagine se fosse uma língua celestial. Então, são ferramentas de linguagem humana. 7 horas você avisa. Ô, Júnior, fala, pode falar. Os atributos de Deus são possuídos por ele ou ele é o próprio atributo? Perfeito, maravilhoso. Isso que você falou agora vai fechar aquilo que eu estou concedendo de explicação. Por quê? Nós temos atributos, né? Então eu tenho um amor que foi dado por Deus para mim. O que eu era antes de ter isso? Nada. Em algum momento eu não existi. Em algum momento o primeiro homem não existiu, tá certo? E quando ele passou a existir, foi lhe dado. Deus lhe deu e conferiu esses atributos comunicáveis, né? Que são perfeitos em Deus e relativos no homem. Deus é o próprio atributo. Então Deus, né, dito, Deus tem amor. Isso aí foi maravilhoso. O texto diz, não é? Deus tem amor por mim, Deus tem amor por você. Fala, não, Deus é. Então, se existe amor no universo, Deus é amor, ok? Então Deus é o próprio amor, a essência do amor. Deus é verdade, tá certo? Deus é vida. Existe vida, existe manifestação de vida, de existência. Deus é vida. Porque Deus nos deu um fragmento da sua vida, nós somos vivos. Deus soprou, como o salmista diz, lhe confere o seu espírito, né? E vivem. Retira-se e tornam a morte. Então, a vida de Deus, que Deus é vida em si mesmo, ele confere a nós ter vida. Então nós temos alguns atributos comunicáveis. Deus é os próprios atributos, tá certo? O antropomorfismo, aí ele coloca ali, só para ver também o exemplo que eu já trouxe, ó, atributos incomunicáveis, independência, aquilo que a gente viu de contingente e necessário. Tudo que existe é contingente. Tudo que existe veio de algo. É só você ir buscando, que nem o exemplo que eu dei lá do Takayama, do Hidekazu Takayama, que veio um naturalista, começou a contrariar ele, e aí ele começou a dar corda pro cara. Não, porque o homem e o chimpanzé veio de um ancestral em comum, que veio de outros seres menos evoluídos, que veio do ser celular, que veio da condensação da Terra, que veio da explosão do Big Bang, que veio da singularidade.
Tá aí, de onde veio a singularidade? Ele não sabe. E aí Takayama responde de uma forma brilhante: Deus criou isso. Foi Deus que criou todas as coisas, porque todas as coisas são contingentes. Só uma coisa é verdadeiramente necessária, sem a qual, sine qua non, sem a qual nada feito, nada pode existir. Esse ser que é unicamente necessário é Deus. O resto, tudo é desnecessário. Tendo Deus, tudo demais pode existir. Sem Deus, sem nada. Nada pode existir do nada. O nada não cria nada, tá certo? É Deus que é o único ser necessário que dá origem a todas as coisas. Então Deus é independente, todos nós somos dependentes. Eternidade, todos nós tivemos princípio, só Deus tem eternidade. Então são atributos incomunicáveis. Imutabilidade, todos nós estamos em mudança, para melhor ou para pior. Deus é perfeito. Onipresença, nós estamos em um lugar e ocupamos um espaço, e estamos num tempo. Deus está em todo o tempo, ele é eterno. Deus está em todos os lugares, ele é onipresente, ele pode todas as coisas, ele é onipotente. Somente Deus tem essas características, são incomunicáveis. O que é atributo? O que é próprio? Atributo é o que é próprio, ou seja, é uma coisa que você diz assim: se tem isso, eu sei que é esta pessoa, né? Vamos colocar um exemplo bem banal. Tem pessoas que conhecem tanto a outra que só de ouvir o carro dela estacionando na vaga sabe que ela chegou, porque é um carro que o escapamento está furado e faz um barulho, aí ele manobra, ele raspa o pneu na guia, fulano chegou. O que é aquilo? Um atributo. Ele fala, né? Se você está ouvindo esse barulho, foi fulano que chegou. Aí é uma coisa própria dele, somente fazer uma brincadeira. Características de algo ou de alguém, particularidade. A palavra é um atributo do homem. Então o homem tem, né, essa competência, essa aptidão, um atributo dele. Característica positiva, o que confere um bom conceito, né, conceitua positivamente alguém. O professor falava sobre os atributos intelectuais do aluno, muito bem, então o aluno tinha boa memória, inteligência, era bastante racional, né, bastante criativo. Então ele está falando o quê? De atributos que constituem as suas qualidades. Ele é um bom aluno porque ele é criativo, intelectual, é pontual, tem uma boa memória, né, e por aí vai. Então são os atributos dessa inteligência. Vamos lá. Ele vai falar dos dois atributos, mas antes disso eu quero falar disso aqui, ó, que aliás ele já trouxe aqui no texto. Eu não vou ler todo o texto, tá? Senão a gente não acaba hoje. Eu vou mencionar, partir por exemplo que eu trouxe ali. Ele fala de atributos naturais, tá? Atributos naturais com relação à sua essência e atributos morais. Ele vai desenvolver isso aqui ao longo do que a gente vai ler. Então, atributos naturais e atributos morais. Aí a gente já abordou incomunicáveis e comunicáveis, né? Então, algumas coisas que são a imagem de Deus em nós, Deus nos deu, tá certo? Foi atribuído a nós. E alguns atributos que estão em Deus e são perfeitos, e na verdade Deus é esses atributos de uma forma perfeita e plena, tá certo? E alguns deles incomunicáveis que pertencem somente a Deus, não são comunicáveis ao ser humano. E aí você tem essas duas figuras aqui, ó. O antropomorfismo, que eu coloquei em português e em grego ali, o antropomorfismo e o antropopatismo. Primeiro o antropomorfismo, um texto que nos mostra uma situação de antropomorfismo. Veja: porém não estendeu a sua mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, mas viram a Deus e comeram e beberam. Muito bem. Então você tem aí uma linguagem antropomórfica, tá certo? Deus é espírito, importa que os que o adoram, adorem espírito em verdade. Coloquei embaixo ali, para fazer o contraponto. Tá, então o que a gente vai dizer agora? Deus é visto, Deus não é visto, Deus tem mão, mas um espírito precisa de mão por acaso? Um espírito precisa de pés? Né? A terra é o escabelo dos pés de Deus. Deus não é espírito? Por que ele precisaria de um pé? Por que ele precisa de um trono? De estar sentado num trono? Quando você começa a discutir essas coisas, você sai de uma fé, às vezes um tanto ingênua e um tanto infantil. Porque às vezes a gente pensa no céu como sendo uma reprodução mais aperfeiçoada da terra. A gente pensa, ó, tá aqui a terra com esses prédios, com essas coisas, com essas ruas, e a gente pensa que o céu é uma coisa dessa, só que sem pecado, só que todo mundo feliz. Não, meu querido,
Não mesmo. O céu é um outro ambiente, o céu é uma outra dimensão de existência, é uma dimensão espiritual. Toda vez que João vai tentar nos explicar uma coisa do céu, ele sempre diz em Apocalipse: isso é semelhante a, isso é semelhante a. Por quê? Porque não é exatamente, porque não é igual, tá certo? É apenas semelhante. Eu vou te dar um exemplo na terra que é semelhante ao que eu estou vendo aqui. É isso que ele está dizendo. As ruas são de ouro e cristal. Por quê? Porque o ouro na terra é para você pôr no bolso, você pôr no cofre, você pôr em algum lugar de destaque, ou você proteger, guardar em algum lugar. No céu, ouro é asfalto. Você pega ouro na terra que é tão importante, aqui está no chão. Ou seja, aqui é uma dimensão muito maior, muito melhor, muito mais preciosa, né? Muito mais importante. Então, aquilo que é importante para vocês aí, aqui tem abundância. É isso que ele está fazendo. Ele está tentando comparar o céu com a terra, utilizando essa linguagem da terra. Ele está fazendo uma comparação. Pronto, antropomorfismo é isso. Antropo é humanidade. Esse morfismo é de morfe, de forma, tá? Forma humana para Deus. Olha ali, você tem um nariz desenhado, 2 orelhas, 2 olhos, 2 mãos e uma boca. Poderia colocar um pé também, tá certo? Antropomorfismo. Você pega as características humanas e você atribui a Deus para poder entender o que Deus está fazendo. O que Deus fez aí? Deus agiu. Só que para não ficar nessa coisa vaga, Deus agiu, Deus fez, tá certo? Deus se manifestou. Ele prefere incorporar uma linguagem mais pessoal, uma linguagem mais humana. A mão de Deus, ou seja, Deus ele interveio nessa situação. A mão de Deus. Ele tinha os pés como um latão reluzente. Olha que descrição. Ele tinha olhos como chamas de fogo, né? Ele tinha cabelos brancos como a neve. São uma linguagem antropomórfica e bastante simbólica, atribuindo a Cristo algumas características muito nobres. Para poder entendermos, estou falando de um ser muito, muito nobre, de um ser muito elevado. Então o antropomorfismo é isso, é a linguagem humana explicando algo acerca de Deus, tá certo? Antropopatismo, ele traz aqui uma explicaçãozinha. Antropomorfismo. O antropomorfismo do grego antropos, homem, morfe, forma, figura, aspecto exterior, significa literalmente a forma humana. É a ideia de que Deus tem alguma espécie de formato similar à anatomia humana. O antropomorfismo aparece comumente no Antigo Testamento. Ali Deus é apresentado sob a forma humana, Êxodo 15:3, Números 12:8, com pés, Gênesis 3:8, Êxodo 24:10, mãos, aí por aí vai, os exemplos de antropomorfismo. Deu para entender, ó. O antropopatismo caminha na mesma linha do antropomorfismo. Por quê? Porque nós temos membros, nosso corpo tem membros e nós temos sentimentos também. Então, nós somos um corpo que está vivo e tem sentimentos. Só que nossos sentimentos são humanos. E os sentimentos humanos são imperfeitos, principalmente depois do pecado. Então, antes do pecado, os sentimentos humanos eram menores do que a perfeição de Deus. Então, Adão não era um semideus, Adão não era um pequeno Deus. Adão sempre foi um ser humano, só que antes ele não tinha pecado. Então, tudo aquilo que Deus fez estava funcionando perfeitamente. Quando entrou o pecado, afetou aquela natureza perfeita, aquela criação perfeita, e agora está defeituoso. Então nossos sentimentos são defeituosos. A primeira coisa que é dita depois do pecado: e o homem olhou para a mulher e sentiu vergonha, a mulher olhou para o homem e sentiu vergonha, ambos sentiram vergonha um do outro e coseram folhas de figueira para si. Por quê? Se até agora eles estavam nus e estavam convivendo muito bem com isso. Porque agora o olhar que Adão tinha para Eva e o olhar que Eva tinha para Adão, que eram puros, não estou dizendo que eles não fizessem sexo, que eles não tinham atração. Por quê? Porque tudo isso faz parte da criação de Deus. Nada disso é consequência de pecado. Tudo isso é produto da criação de Deus. Então tinham atração, tinham sexualidade, tudo isso aí. Só que eles não tinham um sentimento concupiscente. O que é concupiscência? A concupiscência é o desejo desenfreado. É o desejo, desequilibrado.
É quando você olha para a pessoa e você não tem apenas um afeto, um amor pela pessoa. É como se você quisesse, como um animal, subjugar a pessoa e fazer com que ela atenda e cumpra todos os seus prazeres, seus desejos, usá-la como objeto. E aí onde Adão, a primeira vez que ele sentiu isso, em relação à imagem do corpo nu de Eva, ele sentiu vergonha de si mesmo, de apresentar sua nudez, como Eva também, simultaneamente. Assim eles precisavam se cobrir para evitar, né, esse gatilho, despertar todo esse sentimento distorcido. Então eles se assustaram com isso, a primeira vez que eles tiveram contato com isso aí. Então nós estamos falando de sentimentos humanos. Antropopatem, patem é sofrimento, antropopatismo, sentimentos humanos, que ele já coloca no grego, no original, já coloca como patem, ou seja, como sofrer. Sentimento humano, ele já liga logo ao sofrimento, já liga logo a alguma coisa distorcida, alguma coisa prejudicada. Então os sentimentos humanos são falhos, são prejudicados. Então como é que você vai pegar esse sentimento, conhecendo esses sentimentos, como é que você descreve Deus? Como é que você descreve o que Deus está sentindo? Como é que você descreve o que Deus está pensando? De forma limitada. Deus traz a revelação, tá certo? Deus traz a revelação, e quando você vai registrar no papel, você registra com a linguagem humana, antropopática. Deus se arrependeu. É o texto que mais causa polêmica. E Deus se arrependeu. Olha ali, ó, Números 23:19 já nos diz o seguinte, ó: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, e não faria, ou falaria e não se confirmaria? E aí, meu irmão, você fica com esse texto ou fica com o outro? Fica com esse texto que Deus diz que Deus não se arrepende, ou com o outro que diz que Deus se arrependeu? Com os dois. Por quê? Porque cada um está empregando uma linguagem humana, mas falando de uma determinada característica particular. 7 horas, né? Vou explicar isso aqui e é o primeiro intervalo. Veja, antropopatismo, sentimentos humanos atribuídos a Deus. Quando o autor, Moisés, foi inspirado por Deus para dizer que Deus não se arrepende, ele está certo. Quando o outro autor, se eu não me engano, Samuel, lá escrevendo primeiro livro de Samuel, dizendo que Deus se arrependeu, aliás, Moisés também em Gênesis, Deus se arrependeu e não fez o mal que iria fazer. Quando ele diz aqui que Deus não se arrepende, e diz lá que Deus voltou atrás e se arrependeu, ele está sendo correto nas duas. Por quê? Porque o arrependimento que ele está mencionando aí não é o mesmo arrependimento humano, porque ele não está falando de homens, ele está falando de Deus. E aí, inclusive, a palavra, o problema da tradução, a tradução no português não vai ser tão específica quanto o hebraico. No hebraico você tem uma palavra para o arrependimento de Deus, uma palavra para o arrependimento humano. Você tem uma palavra separada para cada um. No português é todo arrependimento. Por exemplo, amor. No grego, que é o texto do Novo Testamento, você tem amor de Deus, agape. Você tem amor entre irmãos, filéu. Você tem amor de marido e mulher, eros. Você tem amor entre outras pessoas, entre família, um amor familiar, storge. Você tem um tipo de palavra para cada tipo de amor. No português, amor. Então, tudo é amor. O que vai dizer é o contexto. Só que aí fica difícil de entender algumas peculiaridades. Por exemplo, essa. Para Deus, a palavra arrependimento é nahan. Nahan. O que nahan significa? Significa resfolegar, tá certo? Rugir ou a ira do rei. Então, o nahan ou arrepender-se para Deus não é a mesma coisa de dizer arrepender-se em relação ao ser humano. O ser humano, quando ele se arrepende, ele está dizendo que ele errou e está voltando atrás. E quando é empregado o termo arrependeu-se, mesmo na língua portuguesa falando arrependeu-se, mas quando é empregado para Deus, ele não está dizendo que Deus errou em algum ponto. Ele não está dizendo que Deus voltou atrás em algum ponto. Ele está dizendo que o homem voltou atrás. E pelo homem ter voltado atrás e ter mudado, Deus agora não vai despejar ira, mas sim misericórdia. Por quê? Porque Deus ao mesmo tempo é ira perfeita
Deus é misericórdia perfeita, Deus é juízo perfeito, Deus é bondade perfeita. Quem vai dizer se você vai ver a face irada de Deus, ou a face misericordiosa de Deus, ou a face bondosa de Deus, vai ser você nas suas atitudes. Você ia numa atitude onde o que vir sobre você é ira, aí você entrou em outra atitude, quando o que vai vir sobre você é misericórdia. Então a sua mudança colocou você em outro patamar, colocou você em outro raio de ação de Deus. Misericórdia, justiça, amor, bondade, tudo isso é perfeito em Deus. Então o antropopatismo, ele nos fala exatamente disso, dessa deficiência de linguagem para explicarmos Deus. Antropopatia, a revelação antropopática, é de origem grega. A palavra antropopatia ou antropopatismo, proveniente de Deus, proveniente de duas palavras, antropos, homem, e pathos, afeto ou paixão. Antropopatismo é atribuído a Deus sentimentos e paixões humanas. Consideração: observando-se que Deus é espírito, João 4, 23 e 24, e não possui sentimentos iguais aos humanos, essa é uma forma que o homem usa para aproximar do seu entendimento os sentimentos de Deus. Então é uma aproximação apenas. Exemplo de antropopatismo em João 3,16. A conclusão: averiguando esta situação, entendemos que são expressões usadas na Bíblia para denotar que viemos de Deus. É criador, né? Ou seja, Deus é criador de todas as coisas. Então nós temos aí alguma coisa que Deus comunica a nós, atributos comunicáveis, e por meio dos atributos tentamos descrever Deus. Então nós, seres limitados, tentamos falar acerca de Deus com linguagem antropomórfica, fazendo Deus ter formas, com linguagem antropopática, comparando nossos sentimentos em relação a Deus. Tá certo? Mas numa linguagem sempre limitada. Intervalo. Que hora é agora? 7h05. 7h05. Na minha 7h02. 7h15.